Hoje, especificamente, nós vamos trazer uma mensagem para aqueles microempreendedores individuais, né? Isso. Também chamado mais resumidamente de MEIs, não é isso? Isso. Que está tendo aí uma atividade, digamos assim, uma ação, né, voltada para quem é microempreendedor individual com relação aos pagamentos de pendências, não é isso, Elimar? Isso. O que é que vocês estão organizando agora nesse período? Olha, a gente, inclusive, um momento aqui bem oportuno para a gente passar essa mensagem, porque, assim, apesar do MEI ser um tipo de empresa que tem essa facilidade, que não tem burocracia para abrir, então você abre ali, gera um CNPJ na hora, não precisa da figura de um contador, não tem taxa de abertura, só que as pessoas têm que começar a levar isso mais a sério, né? Porque quando você faz essa abertura da empresa, ela é como qualquer uma outra. Tem direitos, deveres, né? E o MEI tem que entender que, a partir do momento que ele criou o CNPJ, aí ele tem um boleto mensal para pagar. Esse boleto, a gente considera dizer assim que praticamente não existe imposto, porque é R$1 de ICMS e R$5 de ISS. Então, ele paga... Isso mensal, né? Mensal. Então, ele paga praticamente a contribuição previdenciária, que é os 5% do salário mínimo, que é o valor, né, que corresponde a mais de 90% do valor, né? Então, assim, ele entender que mesmo que ele abriu esse CNPJ e ele não desenvolver a atividade imediata, que é o que a gente recebe muito no Sebrae, a pessoa chega e diz assim, não, é porque na verdade eu abri esse CNPJ, mas aí, ano passado eu nem trabalhei, aí ele acha que porque ele não desenvolveu a atividade, não recebeu o dinheiro daquela atividade, ele não precisa pagar. Só que na realidade, do momento que ele abriu, todo mês vai gerar um boleto, né? Então, assim, a gente orienta que a pessoa procure o Sebrae ou outro... Vamos dizer assim, quem tem a facilidade pode entrar no próprio site, porque hoje tudo que a gente faz é pela plataforma... O site do próprio Sebrae, é isso? Não, o site do governo federal, que hoje está numa plataforma única, que é o .gov.br, né? Certo, todas essas informações e tudo que a gente faz sobre o MEI, eles são disponibilizados no portal, que é a plataforma do governo federal. Então, quem tem a orientação, quem tem o conhecimento, pode acessar direto. O próprio empreendedor, se ele tiver esse domínio, né, a plataforma está lá para todos. Está lá para todos. Não tem uma senha específica, ela é aberta. Você faz um cadastro próprio lá com as suas informações. Agora, só assim, se você for realmente fazer a abertura da empresa na hora de uma alteração, porque aí sim, aí ele está condicionado a uma senha lá no gov.br, onde ele vai criar uma senha, né, que é dele, tem a confirmação e tal. Mas para ele ver essas informações, por exemplo, ele pode entrar normal. Certo. Ou nos procurar, que a gente está à disposição. Por quê? Quem tiver uma dificuldade, né, de acessar alguma coisa, vai lá. Ou pelo menos para assim, olha, eu abri a empresa, não estou desenvolvendo. Isso aí. Então, o que é que a gente vai orientar? Você é só questão de tempo, você enquanto resolve, mas você vai continuar com a atividade? Vou. Então, você tem que fazer o pagamento mensal. Eu não vou mais desenvolver a atividade, mudei de ideia, tem gente que, eu vou trabalhar em carteira assinada, não vou mais empreender, passei num concurso público, dê baixa na empresa. Porque do momento que você deu baixa, mesmo que você não pague a dívida toda, inclusive é possível negociar, parcelar essa dívida, mesmo você fazendo a baixa, né? E você vai ficar pagando. Por quê? Quando você paga, você não está pagando só uma dívida, né, como muita gente diz, você está pagando as suas parcelas de contribuição da Previdência, que irão ficar lá, né? Depois, se você contribuir de outra forma, aquelas contribuições estão lá e são válidas. Então, a pessoa procurar, por quê? Tem duas formas, uma para quem ainda não está na dívida ativa da União, então você faz o parcelamento normal. Tem essa questão, para a pessoa estar atenta a essa situação, para que não vá para a dívida ativa, que aí é um processo um pouquinho mais complicado, delicado, né? Isso, Então, assim, a gente, primeira coisa, vê se essa dívida ainda não foi para a dívida ativa e faz o parcelamento normal. O próprio sistema é quem calcula isso, mas ele pode ser dividido em até 60 meses e o valor não pode ser inferior a R$50. Então, o sistema pega o total que a pessoa está devendo e que ele não passe de 60 parcelas, nem o valor fica inferior a R$50. Então, faz o parcelamento. Se ele for dar baixa na empresa, não tem nenhum problema, a partir daquele mês que ele deu baixa, não vai mais gerar
a nenhum boleto, e ele fica pagando essa dívida que as contribuições, mesmo ele tendo baixado a empresa, irão para o INSS. Só até o dia que a empresa ficou ativa. Isso, né? E essas contribuições serão válidas lá. Certo. Ou se eu vou parcelar e vou continuar com a atividade, então ele vai ficar pagando um boleto da parcela e o outro atual. E aí, até essa dívida fechar. E aí ele fica pagando, né? Só a atual. Certo, né? certo. Inclusive, a gente estava comentando aqui antes de entrarmos no ar, com relação ao prazo, né? Houve aí a extensão, que estava determinada até o final de janeiro de agora, janeiro, é isso? Isso, até ontem, que era... até segunda, ontem, isso, segunda, dia né? 31. Isso. Então, assim, foi prorrogado até março, que nesse caso é para aqueles que já estão na dívida ativa. Certo. Entendeu? Certo. Para quem não está na dívida ativa ainda, o sistema faz esse parcelamento comum. Né? É só chegar lá, aí a gente já pede logo, quem vai com esse intuito de fazer um parcelamento, levar o título de eleitor, para quem não faz declaração de imposto de renda de pessoa física, e quem faz a declaração de pessoa física, ela vai pedir o número do recibo. Quem não faz o número do título, porque para fazer esse procedimento precisa. É feita uma simulação e ele decide se faz o parcelamento ou não. Isso é para quem ainda está só no sistema, no portal do empreendedor. Quem já passou de um tempo que a Receita já jogou para a dívida ativa da União, aí é esse prazo que vai até março, onde o mínimo lá já vai ser R$300 a parcela, porque ele vai pegar essa dívida toda, o mínimo vai ser R$300 e ele vai parcelar, o sistema também é quem determina, e para ele fazer isso, para que ele não tenha outros problemas, como cancelamento do CNPJ,